Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel chega lá, ok? Eu faço aqui um trabalho de evangelização seguindo o que Jesus me mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebeste, dê também de graça. Liturgia referente ao dia 18 de outubro de 2025, sábado, dia de São Lucas, evangelista, na 28ª semana do tempo comum, ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito temos a missa própria com o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Vamos, então, às leituras. Primeira leitura. Depois nós vamos passar a biografia do santo, a importância dessa data. Mas vamos inicialmente às leituras. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 10º ao 17b. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo de resposta. É o 144 na Bíblia Vulgata ou 145 na de Jerusalém. Versículos do 10º ao 11, 12 ao 13ab, 17 ao 18, refrão 12a. Ó Senhor, vossos amigos anunciam vosso reino glorioso. Repitamos. Ó Senhor, vossos amigos anunciam vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciam vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Repitamos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho e depois vamos à proclamação. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 9. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos,
e o vosso fruto permaneça. Assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos às explicações do livro Igreja em Oração. Hoje a festa de São Lucas Evangelista acontece em toda a igreja. Ele é patrono dos médicos e contemplamos as orientações de Jesus a respeito do comportamento dos missionários cristãos. O discípulo missionário, em primeiro lugar, deve ser consciente de que a missão é a apresentação sem proselitismo do próprio Senhor Jesus. O evangelista nos diz que Jesus os enviou para cidades e lugares onde ele mesmo devia ir. Em segundo lugar, o conteúdo da missão é a oferta da paz de Jesus e a proclamação da proximidade do reino de Deus. Por fim, o missionário, para não desviar sua atenção, deve manter-se no desapego quanto às necessidades humanas. Comei e bebei do que tiverem. Além disso, o missionário não faz carreira solo. Jesus os enviou 2 a 2. A missão é dada à igreja, e somente a igreja, em comunhão, valorizando a participação de todos, será fiel à missão confiada pelo Senhor. Sereis minhas testemunhas, conforme está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver mais uma reflexão, depois teremos a biografia, né? Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho temos a seguinte explicação. Uma tradição do 2º século nos apresenta Lucas, um sírio proveniente de Antioquia, como o autor do 3º Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Alguns textos bíblicos do Novo Testamento citam seu nome, como a carta a Filemon, versículo 24, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, cujo autor o saúda como Lucas, o médico amado. Pelos estudos comparativos com a linguagem e o estilo dos outros médicos gregos da época, pode-se afirmar que, nas duas obras de Lucas, transparece claramente certa familiaridade com o linguajar médico. Lucas era um homem culto e conhecia muito bem a língua grega. São Jerônimo manifesta admiração pelo escritor, chamando-o de o mais dotado em língua grega entre os evangelistas. Seus dotes foram colocados a serviço da redação e da difusão do Evangelho. No livro Palavra e Vida temos a seguinte explicação.
para Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 9. Hoje é a festa do evangelista Lucas. Basta ler seu evangelho e neste dia veremos que não é nenhuma novela de 400 páginas. É necessário somente uma meia hora de tranquilidade para escutar a mensagem de um evangelizador que nos diz que o reino de Deus está próximo para acolher aquele que nos traz a paz. Deixar que a palavra nos chegue ao coração é importante. Esquecer-nos de Lucas para encontrar-nos diretamente com Jesus. Essa é a melhor maneira de celebrar esta festa, abrir o coração para que a palavra chegue ao nosso íntimo e dê muito fruto. Vamos saber agora a história de São Lucas. Temos aqui na revista ou livro Igreja em Oração os seguintes dizeres. São Lucas, evangelista e autor dos Atos dos Apóstolos, era médico de profissão e acompanhou São Paulo em suas viagens missionárias, confortando-o nos períodos em que este se encontrava preso. Seu evangelho dá especial destaque à misericórdia, ao amor aos pobres e à pessoa de Maria Santíssima. Já no livro dos Atos, ele traça o retrato ideal da igreja, unida no ensinamento dos apóstolos, na caridade e na fração do pão. A tradição atribui a ele a pintura do primeiro ícone de Nossa Senhora e por esta razão ele é tido como padroeiro dos iconógrafos. É Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A tradição nos diz que foi ele quem pintou. Agora vamos a mais informações, deixa eu ver aqui. São Lucas, evangelista, exercia a profissão de médico, já falei. Conheceu pessoalmente Nossa Senhora e, segundo a antiga tradição, pintou, como eu já disse, o seu retrato. Não se sabe ao certo a data em que faleceu. Agora temos aqui uma história que é contada no site rs21.com.br. É o site da TV Rede Século XXI. O evangelho escrito por São Lucas é reconhecido como o do amor e da misericórdia. Foi escrito sob o signo da fé, nos tempos em que isso podia custar a própria vida, mas falou em nascimento e ressurreição, perdão e conversão na salvação de toda a humanidade. Além do terceiro evangelho, Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, onde registrou o desenvolvimento da igreja na comunidade primitiva, relatando os acontecimentos de Jerusalém, Antioquia e Damasco, deixando-nos o testemunho do Cristo, da bondade, da doçura e da paz. Lucas nasceu na Antioquia, Síria. Era médico e pintor, muito culto, e foi convertido e batizado por São Paulo. No ano 43 já viajava ao lado do apóstolo, sendo considerado seu filho espiritual. Escreveu seu evangelho em grego puro, quando São Paulo quis pregar a boa nova aos povos que falavam aquele idioma. Os dois sabiam que mostrar-lhes o caminho na própria língua facilitaria a missão apostólica. Assim, através de seus escritos, Lucas tornou-se o relator do nascimento de Jesus, o principal biógrafo da Virgem Maria, e o primeiro a expressá-la através da pintura. Quando das prisões de São Paulo, Lucas acompanhou o mestre, tanto no cárcere como nas audiências, presença que confortou o apóstolo dos gentios nas masmorras e deu-lhe ânimo no enfrentamento do tribunal do imperador. Na segunda e derradeira vez, Paulo escreveu a Timóteo que agora todos o haviam abandonado, menos um. Só Lucas está comigo. E essa foi a última notícia certa do evangelista. A tradição cristã diz-nos que depois do martírio de São Paulo, o discípulo e médico e amigo, Lucas, continuou a pregação. Ele teria seguido para a Itália, Gália, Dalmácia, Macedônia, e um documento traduzido por São Jerônimo trouxe a informação de que o evangelista teria vivido até os 84 anos de idade.
A sua morte pelo martírio em Patras, na Grécia, foi apenas um legado dessa antiga tradição. Todavia, por sua participação nos primeiros tempos, ao lado dos apóstolos escolhidos por Jesus, somada à vida de missionário, escritor, médico e pintor, transformou-se num dos pilares da igreja. Nas suas obras, Lucas dirigia-se a um certo Teófilo, amigo de Deus, que tanto poderia ser um discípulo como uma comunidade, ou todo aquele que entrava em contato com a mensagem da Boa Nova através dessa leitura. Com tal recurso literário, tornou o seu evangelho uma porta de entrada à salvação para todos os povos, concedendo o compartilhamento do reino de Deus por todas as pessoas que antes eram excluídas pela antiga lei. São Lucas, rogai por nós junto a Jesus. São Lucas, rogai por nós junto a Jesus. Ambos certamente estão querendo a nossa salvação. Vamos a mais santos. 18 de outubro é dia de Santo Asclepíades. Foi bispo e morreu em 218. Foi um insigne confessor da fé. E isto aconteceu nos tempos das perseguições na Antioquia, que ficava na Síria. Santo do dia 18 de outubro é Santo Amável. Foi presbítero. Morreu no século V. Amável foi pároco de Riom, na França. Foi conhecido como varão de admirável santidade por suas virtudes, dons e milagres. Santo do dia 18 de outubro é São Monon, mártir. Morreu entre 630 e 640. Não se sabe ao certo a data correta. Eremita de origem irlandesa, foi apedrejado por ladrões incomodados pela sua santidade de vida. Vejam que maldade, hein? Apedrejado por ladrões que invejavam aquela situação de santidade. Meu Deus do céu, como os santos sofreram. São Monon, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 18 de outubro, São Pedro de Alcântara, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote, morreu em 1562. Franciscano, de vida penitente e austera, renovou a disciplina nos conventos da ordem na Espanha e foi conselheiro de Santa Teresa na reforma da ordem carmelita. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, São Pedro de Alcântara é padroeiro do Brasil. Nasceu na cidade de Alcântara, na Espanha, em 1499, descendente de uma nobre família. Era um menino simples, orante, de bom comportamento. Estudou na universidade ainda novo, mas soube igualmente destacar-se no cultivo das virtudes cristãs. Ao obedecer ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou para a ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse para ele o direito, o curso de direito, ou seja, para ser advogado. São Pedro de Alcântara foi ordenado sacerdote e tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos que administrou até chegar, com 20 anos, a superior do convento e mais tarde eleito provincial da ordem franciscana no espírito e convicção. No espírito e convicção, e era sempre de oração e jejum. Poucas horas de sono, hábito surrado, grande pregador e companheiro de viagens. Poxa vida, né? Então, ele era um franciscano dedicado, né? Era um franciscano que demonstrava tudo aquilo que a ordem se propunha. Como provincial, visitou todos os conventos da sua jurisdição
promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era testemunho vivo. Conhecido sem desejar em toda a Europa, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III, além de amigo dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila. Esta atestou sobre ele depois da morte do santo. O que ela disse? Vamos ver aqui o que ela fala sobre São Pedro de Alcântara. Ela deixou um testemunho a respeito desse santo de hoje. Pedro viveu e morreu, disse ela, como um santo, e por sua intercessão conseguiu muitas graças de Deus. Foi São Pedro de Alcântara quem obteve a autorização para que Santa Teresa fundasse em Ávila seu primeiro convento de carmelitas, considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI, dos que levaram a austeridade até um grau sobre-humano. Entrou no céu com 63 anos de idade. Isto aconteceu em 1562, após sofrer muito e receber os últimos sinais do amor, sacramentos, que o preparou para um lindo encontro com Cristo. Olha que história bonita. São Pedro de Alcântara soube vencer o corpo do pecado por meio de muita oração e muitas mortificações. Ele foi beatificado pelo Papa. Vamos saber então quando foi a sua beatificação e qual é o Papa. Gregório XV, no ano de 1622. Em 1669 foi canonizado pelo Papa. Vamos ver o Papa que o canonizou, que o tornou santo, Papa Clemente IX. No ano de 1826 foi declarado padroeiro do Brasil por solicitação de Dom Pedro I, que tinha o santo como devoção particular de sua família. É por isso que Dom Pedro, né, recebeu até o nome de Pedro, né? Pois é. São Pedro de Alcântara, rogai por nós, junto a Jesus. Rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Até o nosso pai na terra, nossa mãe, nos dá um não de vez em quando percebem que é o melhor. Imagine Deus. Então, quando a gente recebe um não, é a melhor coisa para nós, mesmo que a gente não compreenda. E agora do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para a vida eterna. Não vá para o inferno. Não vá viver com o corpo como se estivesse leproso, longe de Deus, chorando o tempo todo, amargurando, rangendo dentes. Não vá para essa vida, meu irmão, minha irmã. Creia em Jesus como Deus, como de fato Ele é no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, o Espírito Santo, nosso santificador. Seja batizado e arrependa dos seus pecados, para não morrer em pecado grave. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.